News começa agora na TV Câmara Fortaleza, o programa É Direito. E hoje em pauta a gente traz um assunto que não poderia faltar durante este mês de setembro. Sabe aquele assunto que a gente deve tratar entre amigos, em bate-papo, rodas de conversa, encontros de família? Aquele que precisa sim ser tratado para que de alguma forma a gente possa prevenir e combater? Eu me refiro à pauta da campanha de Setembro Amarelo, essa campanha que vem em alusão como forma de a gente tratar do assunto para prevenir e combater o suicídio. E hoje, para que nós possamos ter um bom bate-papo e conversar principalmente sobre essa questão da saúde mental, em ambientes como o ambiente de trabalho, a gente recebe a enfermeira do trabalho, a Eglantine Cisnando. Ela que é especialista na área, tem um conhecimento, tem estudos e a gente vai conversar por que é tão importante a gente cuidar da saúde mental. Depois da pandemia foi um ponto de partida que o mundo virou, né, Eglantine? Sim. Mas independente que a gente não tivesse vivido esse período, né, mas com toda a evolução humana, com todo o conhecimento, com tanta responsabilidade que a gente tem hoje, por que é tão importante assim, a gente cuidar da saúde mental? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, né, para tratar de um tema tão relevante e tão importante. Como você bem disse, né, depois da pandemia a gente teve um boom, né, de falar sobre saúde mental. Mas eu acredito muito que mesmo que não tivesse, né, havido esse período, nós chegaríamos a um momento né? onde a saúde mental ela estaria sim em foco. Né? A gente vem de um boom de cuidar da saúde física, né? De praticar exercício físico e nada mais justo que tratar da saúde mental assim como de qualquer outro âmbito da nossa vida. Né? Ela faz parte, ela compõe o nosso ser. Né? Eu digo muito que a gente procura, quando está com problema no coração, procura o cardiologista. Quando está com um problema ginecológico, a mulher procura o ginecologista. Por que não procurar um psicólogo, né? Por que não cuidar e dar um olhar para a saúde mental? E dentro de todas essas mudanças, eu acho que a responsabilidade em todos os âmbitos, né? De trabalho, financeiro, familiar, compromissos, do ser humano ele aumentou. Então, poderia ser esse boom em algum momento, como você se refere. Mas, Eglantine, me diz uma coisa, por que enfermeira do trabalho? O que foi que te levou a se especializar nessa área e perceber que essa área precisa, sim, de uma atenção especial? Bem, Karine, nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho. E é muito interessante ver que o mundo ele tem olhado mais para isso, né? E em relação à saúde dentro do seu local de trabalho. Poder levar saúde e qualidade de vida para os colaboradores da empresa onde eu estou é uma grande missão para mim. Eu vejo que as pessoas, as enfermeiras muitas vezes saem, né, da faculdade querendo a assistência, ir para dentro do hospital, né, prestar assistência ao paciente. No meu caso, os meus pacientes são os meus colaboradores. São profissionais de trabalho de outras áreas, né? Isso, e nada mais justo do que cuidar da saúde dessas pessoas dentro de um local onde eles vão passar a maior parte do tempo durante a vida. Sim. Então, se eles não têm saúde dentro desse local de trabalho, como que eu vou preservar a saúde deles dentro de casa, né, na família, no ambiente familiar? Verdade. E exatamente por a gente passar mais tempo no trabalho, o que a gente quis, que foi exatamente quando nós conversamos e tivemos esse contato, em outros momentos, vocês que acompanham o nosso programa, que já está aqui há muitos anos, a gente veio e trouxe no falar desta campanha a importância, né, do cuidado com a saúde mental como um todo. A gente falou em situações, até lembro bem, o Dr. Raimundo Gomes de Matos, Pedro Gomes de Matos, desculpa, que ele sempre pontua os Ds, salvo não me engano são 5, que ele costuma dizer que isso são fatores que geram, né, esse fim, que é exatamente, infelizmente, o suicídio, que envolve depressão, desemprego, divórcio, né, e os outros dois agora, nesse exato momento, eu não lembro, mas que são situações que a gente vivencia e que é algo mais real do que o que a gente imagina hoje na família de todo mundo.
Então hoje a gente resolve trazer para você pontos e assuntos importantes que se encaixam dentro dessa prevenção quando eu tomo esse cuidado com a minha saúde mental. As pessoas hoje têm mais facilidade de buscar, né, uma assistência psiquiatra, um acompanhamento psicológico. Por que as empresas também precisam se importar, precisam ter esse olhar diferente com seus colaboradores? Karine, quando a gente olha hoje, né, para o nosso cenário previdenciário, né, nós temos como principal motivo para afastamento previdenciário as doenças relacionadas à saúde mental. Então, isso é um dado muito importante para as empresas, né? Para a gente poder olhar realmente mais a fundo desse colaborador, né? Poder quais as ações que, como empresa, eu posso realizar. Conseguir identificar, perceber algum, né? Isso, e utilizar muitas vezes as estratégias que já tem, né, para que depois possa, né, dar um salto aí, por exemplo, numa campanha, num plantão psicológico com uma psicóloga dentro da empresa, né, fazer consultas, quem sabe, com o médico do trabalho, né, mas é de extrema importância que as empresas percebam que o afastamento previdenciário já é um sintoma. Então, o que a gente pode estar fazendo na prevenção? Em alguns casos, né, trazendo um pouco da minha carga profissional, a gente já conseguiu identificar ideações suicidas dentro de um plantão psicológico. Olha aí. Então, a psicóloga, no momento de conversa com aquele colaborador, né, ela tem todo o tato profissional para perceber quando a ideação suicida ela está próxima. E a gente fez o encaminhamento desse colaborador para a emergência, né, passou por todo um tratamento. Então, aí foi uma vida que a gente conseguiu salvar. E isso é a responsabilidade da empresa, né, que é muito além do lucro, né, que as pessoas veem muito atrelado quando se fala em empresa, mas da qualidade de vida e do salvamento realmente da vida daquele colaborador. Porque qualquer pessoa pode estar suscetível Sim. a uma doença de saúde mental e chegar a uma ideação suicida. Então, e isso é uma realidade que pode acontecer com qualquer pessoa. De repente, quer dizer, a expressão de repente do nada, ela pode ser de repente do nada para aquela pessoa que conhece. Mas aquela pessoa que vivencia e passa pelo que ela está passando, nunca é de repente do nada, né, Eglantine? Sim. Sim, aí a importância de termos sempre treinamentos de sensibilização. A gente sabe que ainda é um tema tabu e a gente precisa falar sobre. Eu já escutei que a gente não pode falar sobre suicídio porque eu vou estar incentivando. De forma alguma, também nunca concordei com isso. Exatamente. Então, a gente precisa falar sobre saúde mental, ter treinamento sobre os primeiros socorros psicológicos, que é uma prática que vem, Olha, bacana. Vem crescendo bastante no Brasil, porque esse treinamento, ele vai lhe dizer que qualquer mudança no comportamento daquela pessoa pode ser um sinal de que algo não vai bem. Sim. Então, isso nos dá a aproximação. Então, quando a gente aproxima, né, e vai entender realmente aquela pessoa, vai fazer um encaminhamento, a gente pode estar salvando uma vida. Então, é de extrema importância esse treinamento, né, que a gente chama de PSP. E eu dissemino muito sobre ele porque é algo que qualquer pessoa pode fazer. A gente escuta muito sobre os primeiros socorros da rua, né? Se uma pessoa passa mal, o que você pode fazer, né? Vai chamar o SAMU. E por que não falar dos primeiros socorros psicológicos, né? Sim. Muitas vezes as pessoas entram em crise, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, o que eu posso fazer? Então, hoje, dentro das empresas, a gente já vê uma crescente desse tipo de treinamento, principalmente em relação aos líderes, né, aos gestores, para que eles tenham uma visão diferente, né, e a gente consiga realmente trabalhar mais voltado à saúde mental e à prevenção do suicídio. Então, no caso, é uma ação que a gente pode dizer que decrescente, a gente começa pela direção da empresa. Isso, gente, a gente fala de empresa, mas isso é instituição, a empresa. Quando se fala de instituição, são atividades que podem e devem acontecer dentro dos órgãos públicos, né? Afinal de contas, o trabalhador, ele envolve aquele colaborador de uma empresa, mas ele envolve aquele funcionário público, aquele servidor público. Afinal de contas, a gente convive dia a dia com empresas públicas e privadas na realidade da vida da gente. E quando a gente também fala desse assunto como um todo, nós, como população, podemos também identificar, a gente pode compartilhar informação, levar para dentro da família, é igual aquela história quando a gente fala que vai para as escolas ensinar,
e passar para as crianças, né, que são os melhores multiplicadores de informação, porque tudo que é empolgação eles levam, e sim falar. De que maneira hoje, né? Mas o que é que eu posso falar mais sobre esse programa, Eglantines? É um programa novo? É algo na área dentro do trabalho que surgiu? Tem quantos anos? O que é que a gente pode falar mais, até como forma de apresentar para as instituições e empresas que não a conhecem? Bem, o PSP ele já vem há alguns anos, aí, há mais ou menos uma década, ele vem numa crescente. Sim. Né? E aí ele tempos. se popularizou, né, agora ali há uns 2 anos, mais ou menos. Né? E a gente vem com esse treinamento, né, muito voltado para desenvolvimento de líderes a priori, né, é o que a gente vem trabalhando mais agora. Quem são né? esses profissionais que fazem esse programa? Esses treinamentos normalmente são ministrados por psicólogos, Sim. porque eles que têm todo o domínio, né, as certificações elas podem ser para qualquer pessoa realmente, mas para realmente dar o treinamento, o psicólogo é o profissional indicado, até porque ele vai conseguir conduzir uma prática e uma teoria, né, porque não adianta a gente só, né, saber da teoria, a gente também precisa ter um momento de prática, né, para realmente colocar em prática os aprendizados teóricos. Né, mas as empresas hoje elas têm voltado muito para os treinamentos de líderes a priori, porque é aquele contato maior. Muitas vezes, né, você como funcionário público ou como um colaborador, você não se sente à vontade de trocar isso com um par seu, mas você pode se sentir mais à vontade de falar isso com o gestor. Sim. Então, a gente inicia de gestão e depois vai para o outro colaborador. Hoje a gente trabalha, né, no meu atual local de trabalho, com um guardião dos primeiros socorros psicológicos que a gente tem, né, além do gestor, outros colaboradores que fazem esse intermédio quando alguém tem alguma mudança no comportamento. Quando ele percebe, né? Isso. E aí ele já faz o direcionamento para a psicóloga. Entendi. E aí ele já vai para o atendimento do plantão psicológico. Então, assim, a gente já tem todo um trabalho voltado para a sensibilização das pessoas sobre saúde mental. Né? A campanha do Setembro Amarelo, ela é algo discutido durante todo o ano. Sim, reforçado neste mês de setembro, né? Sim, exatamente. Principalmente porque a gente vem vendo uma crescente dentro das emergências de ideações suicidas, né? De tentativas de suicídio, tanto de adultos como de crianças. Né? Então, isso é muito relevante para a sociedade, porque quando eu treino o meu colaborador, ele sai do ambiente de trabalho e ele leva isso para a família, como você bem falou. Então, quando a gente faz esse treinamento, a gente tem toda uma causa social também englobada, porque a gente está levando conhecimento para a sociedade. Né, sobre um tema tão relevante. Exatamente. E quantas entradas em emergências, como você mesmo citou, eu chego com a palpitação, eu acho que é algum problema de coração, eu estou tendo uma crise de ansiedade, nem sei, né? Uma queda de pressão repentina, acho que eu estou com um problema de pressão e não é uma crise de ansiedade. De que maneira, né, a gente pode dar informação para a sociedade como um todo de pequenas coisas que a gente possa observar num colega dentro do ambiente de trabalho, dentro da nossa própria família, que são coisas mais fáceis de percebermos? O primeiro de tudo é não acreditar simplesmente num sorriso. Né? As pessoas acham que quem está sorrindo, quem está rindo, não pode ter depressão, não pode ter um problema de ansiedade, não pode chegar a cometer um suicídio. Né? A gente tem diversas pessoas até famosas que recentemente, né, estavam conversando, os amigos diziam que estavam conversando, sorrindo e cometeu o suicídio. Né? Então, verdade, a gente tem esse costume de relatar, mas era tão feliz, tão assim, como, por quê? Isso. Né? Então, o perguntar, né, eu digo muito que o óbvio ele precisa ser dito. Então, perguntar, o primeiro ponto é, você está bem? Essa simples frase tem uma importância tão grande, né? Sim, e aceitar a resposta. Né? A gente tem mania de querer resolver o problema do outro e com isso você não deixa nem com que o outro fale. Né? Ah, mas vai dar para resolver. E a gente entende que é a vontade de ajudar. Mas a partir do momento em que o outro está me dizendo que não está bem, muitas vezes ele só precisa falar, né? Dar esse espaço ao outro.
Um outro sintoma muito que as pessoas precisam estar atentas é as mudanças bruscas de comportamento. Se hoje você está se sentindo um pouco mais triste e amanhã extremamente elétrico, será que está acontecendo alguma coisa? Então, vamos perguntar também, né? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Vamos conversar, né? Então, assim, ter essa aproximação com o outro e sempre levar em consideração o que está sendo falado. O silêncio também precisa ser percebido, mesmo quando ele seja contínuo ou repentino? Sim, principalmente quando ele é repentino, né? Quando é algo mais agudo, né? A gente precisa ter essa sensibilidade, né? E sempre levar em consideração que a dor do outro ela não é mensurável por você. Então, você precisa ter um pouco dessa sensibilidade de entender que para você pode não doer, mas para o outro sim. Então, essa sensibilidade, né? E é incrível porque a gente voltou, talvez, com a loucura do mundo, né? Tudo muito rápido, tudo rolando de acordo ali com o seu feed. As pessoas não têm mais tido a paciência e a sensibilidade de parar realmente e escutar. Então, o nosso trabalho hoje é o oposto do que o mundo está vivendo, dessa aceleração. Vamos escutar mais. Vamos escutar mais. Isso. É verdade, é uma percepção que a gente precisa reforçar. Vou te pedir com licença você também que está acompanhando. A gente vai para o nosso rápido intervalo, mas não sai daí, que a gente continua aqui no programa Direito em Pauta, campanha Setembro Amarelo. A importância de cuidar da nossa saúde mental em ambientes como principalmente o trabalho, família, roda de amigos. A gente não deve se calar. A gente volta já já. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. De volta, o programa É Direito em Pauta, campanha Setembro Amarelo. Essa campanha que tem como importância, objetivo e relevância combater e prevenir o suicídio. Hoje a gente conversa mais sobre o cuidado com a saúde mental, por que ela é tão importante, essa percepção, principalmente dentro do ambiente de trabalho, para que a gente possa exatamente ter o cuidado de perceber quando alguém precisa e dessa forma a gente poder agir diariamente nesse cuidado, nessa atenção e nessa prevenção, para que a gente não perca vidas. A gente recebe a enfermeira do trabalho, Eglantine Cisnando. Eglantine, a minha pergunta agora é, dentro dessa vida louca, né? Dessa vida muito rápida, de acordo com o meu feed, né? A gente consegue perceber, né, em algumas situações, quantas postagens, por exemplo, em redes sociais, a gente não vê pessoas julgando quando alguém fala sobre algum assunto, quando alguém trata que está passando por uma situação diferente, a gente vê que isso não atrai muito. Atrai muito mais uma dancinha, atrai muito mais uma notícia, uma fofoca, né? Mas a gente começa a perceber que esse tipo de atitude está mudando. Ainda é pequena, mas está mudando. Então, de que maneira a gente consegue chamar mais ainda a atenção da sociedade? Porque, assim, existem pessoas que podem buscar as redes sociais em um momento, por quê? Porque a vida dela é virtual, né? Por exemplo, se eu sou influencer, pode ser que em algum momento eu estou sempre aqui mostrando a minha vida, fazendo os meus trabalhos, divulgando, né, aquela empresa ou aquela marca. Mas hoje eu resolvo chegar aqui e falar para os meus seguidores que eu não estou bem. Na maioria das vezes, se a gente parar para ver, pode ser até que aquela postagem não tenha tanta visualização, curtidas ou sei lá, né, a maneira do que se trate. Por que as pessoas, elas são tão assim? Por que às vezes o meu pedido de socorro, ele não importa tanto quanto uma roupa que eu naquele dia preciso divulgar, publicar, vender? Karine, a sociedade, ela acabou se acostumando com viver uma certa mentira.
É mais... O universo virtual, ele é criativo, né? Sim. Criativo da forma de que, não de interagir, mas de que eu crio e mostro aquilo que eu quero. Sim. E é desconfortável para o outro olhar e ver que você tem tudo aquilo. E tá triste e por tá quê? triste por quê? Né? Como se você não tivesse esse direito. Sim, verdade. Como se você não fosse um ser humano que tivesse que lidar com sentimentos, frustrações, com diversas coisas que acontecem. Eu costumo dar o exemplo da cebola. Você olhando uma cebola branca e uma cebola roxa. Você olhando, as duas são cebolas. Mas você não sabe quantas camadas existem ali dentro. E assim são as pessoas. Verdade. A gente não sabe quais as camadas da infância, da adolescência, de todo o crescimento dela para até o momento em que ela chegar ali na frente daquele celular, por exemplo, né, no exemplo da influencer. Você não tem como saber. Só que ninguém que está ali do outro lado para pensar sobre as camadas do outro, sobre os problemas que sim o outro pode viver. Se a grama é pintada ou é de plástico, Sim. sintética, né? Sim, se ele tem problemas com a família ou não, independente do financeiro, independente do que você demonstra na rede social, do que você trabalha ou não, todos nós temos uma vida, temos uma família e problemas eles acontecem. A grande questão é que as pessoas não estão mais acostumadas a olhar aos problemas. Elas querem olhar apenas o que é bonito e no momento em que você se coloca como vulnerável, né, e expõe, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, muitas vezes a gente vê até os relatos de algumas influências que as pessoas dizem, por quê? Você tem tudo e você está reclamando. Então, você não dá direito ao outro de sentir algo, como de se sentir ter tudo, frustração. né, Sim. suprisse todas as nossas necessidades. E essa percepção, a gente deu o exemplo de influencers, né, e de seus seguidores. Essa percepção, as empresas, as instituições, hoje estão tendo mais esse cuidado? Sim. O assunto vem crescendo muito dentro das organizações como um todo, né? Dentro dos congressos de recursos humanos, esse é um assunto frequente, né? Nós precisamos cuidar da saúde mental do nosso colaborador, porque eu presumo que se você não está bem, você não vai estar bem para trabalhar. Então, quem coloca a empresa, né, lá no topo são os colaboradores. Quem coloca a máquina, né, governamental para rodar são os nossos colaboradores, né? São as pessoas. Então, a gente precisa cuidar das pessoas para que elas cuidem da empresa, para que elas cuidem da máquina, né? Então, para assim, que seus trabalhos deem os resultados, sim, né? Sim. Se a empresa ela chega a um determinado ponto, né? Se um projeto ele é concretizado com sucesso, foi porque existiram pessoas para que isso acontecesse. Então, se eu não cuido da saúde mental de alguém, isso significa que ele não vai estar bem para trabalhar. Porque a gente pensa assim, o físico, se eu machucar o pé, eu consigo ali digitar, né? Consigo falar ao telefone. Quando a gente fala sobre saúde mental... Eu tenho uma opção home office. Sim, né? Sim. A saúde mental você já não tem. Não. Então, você não está bem para pensar. Tem uma influencer que chama Isabela Camargo. E ela fala sobre um apagão que ela teve num burnout, que ela apagou no jornal. Então, olha a que ponto chegou a negligência à saúde mental, né? Então, se o meu colaborador ele não cuida da saúde mental, se eu não dou a ele todos os artifícios para que ele cuide da saúde mental, ele vai adoecer e a minha empresa não vai chegar onde eu quero, né? E pior, qual é o social, né? O lado social por trás disso? Como que essa família vai ficar? Ele tem filhos, ele tem esposa. Até que ponto e qual é a posição daquela pessoa dentro da administração financeira da casa? Sim. Né? Se é ela que leva Sim. a maior parte, se é ela só a pessoa responsável financeira como um todo? Será que eu não estou como empresa? Eu não estou adoecendo toda uma família? Sim. Então, existe todo esse lado e isso é uma vertente que vem crescendo muito nos questionamentos. Né? Dentro dos congressos, a gente vê muito os benchmarkings relacionados a o que você está fazendo, qual é a diferença, será que o plantão psicológico está sendo suficiente, o que a gente pode fazer a mais, que é uma crescente muito grande.
A grande realidade é que ninguém quer ser o motivo do adoecimento do outro. Então, essa responsabilização dentro do mundo como um todo, principalmente aqui no Brasil, né, quando a gente fala nos congressos aqui no Brasil, a gente tem visto essa preocupação muito grande dentro dos RHs no geral sobre a saúde mental das organizações. Quando a gente fala burnout, né, eu acho que é o mais comum de se ouvir, mas que outras situações também estão se tornando comum dentro dos ambientes de trabalho e que precisa ter esse cuidado. Tanto seja você o trabalhador, como seja você o gestor. O burnout, ele é o estresse crônico com ali um apagão realmente na sua cabeça, né? Então, o burnout, ele é o fim de uma linha, mais ou menos. É a soma, né? de muita coisa, Soma de muita coisa. E a gente tem alguns pontos muito relevantes antes. Existe todos os outros adoecimentos, como a depressão, a ansiedade. A gente tem visto cada vez mais crises de pânico dentro do ambiente de trabalho. Comum, né? Sim. Da pessoa paralisar e não conseguir mais realizar nada e não conseguir respirar e não querer que ninguém chegue perto. Então, quantos sinais essa pessoa deu dentro desse ambiente de trabalho? Qual é o olhar que a gente tem que ter sobre isso, né? Eu como um par. O que eu estava fazendo que eu não percebi? O que eu estava fazendo que eu não percebi? Né? O que eu posso ter colaborado para isso? Sim. Então, a gente tem todo o antes do burnout, que a gente fala, o que a gente tem visto muito é que as pessoas acham que só o burnout é o suficiente para lhe afastar, para lhe adoecer, e esquecem de tudo antes. Então, o olhar diferenciado para a ansiedade, né? Mas são só algumas crises, né? Não é nada que é permanente, eu não preciso procurar um médico, né? Ainda tem um tabu muito grande sobre a medicação, né? Então, o que pode ser feito antes? Será que eu, como um par dessa pessoa, não consigo dar uma sensibilização, né, assim, mas o psiquiatra é que nem qualquer outro tipo, qualquer outro médico, né? A medicação, assim como uma pessoa toma medicação para pressão... Você toma para os seus problemas de saúde mental. São questões de neurotransmissores, eu costumo dizer. Então, assim como a gente tem deficiência de uma vitamina, a gente pode ter essa deficiência também relacionada à saúde mental. E que as pessoas quebrem essa barreira, quebrem Sim. esse preconceito, né? Porque isso é mais comum. E que bom pedir socorro e entender que eu não estou bem também está se tornando comum, né, Glantine? Sim, sim. O pedir socorro também vem muito será que se eu pedir eu vou ser atendida? Então, hoje a gente vê uma mudança, assim, né? Ainda iniciando ali, engatinhando, mas uma mudança se eu pedir socorro, eu vou ser atendida. Que bom. A gente tem a campanha que esse ano ela traz, em 2024, se precisar, peça ajuda. Entra dentro deste ponto que a gente fala agora, né? As pessoas ainda têm esse receio, principalmente aquele chefe de família, né? Chefe de setor, aquele gestor de grande responsabilidade, seja numa instituição pública ou privada. Mas ele precisa entender que ele vai ter um dia que ele vai parar se ele não se cuidar, não é verdade? Sim. Quem eu devo recorrer primeiramente? Existe um profissional específico? Na minha empresa eu tenho, na minha empresa eu não tenho. O que é que eu faço? O primeiro passo é aceitar se conhecer. O autoconhecimento, ele é essencial. Essencial. Além de tudo, o psicólogo, a priori, é uma excelente opção, né? Então, dentro das empresas, cada vez mais a gente tem visto, né? E muitas vezes dentro dos órgãos públicos, a gente tem visto sobre a atuação dos psicólogos em plantões psicológicos. Então, dar esse primeiro passo. O plantão, ele não funciona como uma psicoterapia. Ele como ele diz, ele vai meio que tirar aquela pessoa da crise. Primeiro contato, né? Um primeiro contato. E depois desse primeiro contato, há o encaminhamento realmente a um psicólogo que vai realmente iniciar uma psicoterapia, né? Ali mais longa, né? Então ali por
pelo menos ali uns 40 minutos, né, que normalmente é a sessão comum. E em seguida, né, se o psicólogo ele sinalizar isso, né, se você relatar que está realmente sentindo muito incômodo, a gente tem a figura do psiquiatra. Né? Dentro das empresas, a gente trabalha, né, os planos de saúde, eles já trabalham com essa linha de cuidado de saúde mental. Da soma desses profissionais, né? Isso, porque ninguém faz nada sozinho. Isso. Né? Então, nós temos toda uma equipe multidisciplinar que realmente cuida faz essa linha de cuidado, né, relacionado à saúde mental. E cada um com seu papel e a soma, que é a sua importância dentro desse tema, né? Sim, e além de tudo, aceitar que isso não é sinônimo de fraqueza. A gente tem ainda muito essa associação de, se eu for procurar o psicólogo é porque eu sou fraco. Eu não posso parar porque muita gente depende de mim. Sim. A minha equipe precisa de mim. Sim. Né? E o ponto crucial aí é, o corpo ele para, você querendo ou não. Ele te dá sinais, muitos sinais. E se você negligencia todos eles, o seu corpo ele vai pedir, ele vai parar. Porque assim como qualquer outro órgão do seu corpo, ele precisa do seu cérebro para funcionar. Então, se a sua cabeça ela não está bem, né, se a sua saúde mental ela não está bem, o seu corpo ele vai sentir. A gente tem visto cada vez mais sintomas na pele, né, pessoas com alguns eritemas que a gente chama, né, algumas pintinhas ali, coceira, assim, o prurido, né. Isso não é só alergia. Sim. Né? É. São sintomas que as crises de ansiedade podem gerar. O coração acelerado, muito frequente, né, as pessoas procurando a emergência achando que estão infartando, só que na verdade estão tendo uma crise de ansiedade. Então, assim, todos esses sintomas, eles te levam minha saúde mental não está bem. Então, isso não quer dizer que é fraqueza, isso não quer dizer que o seu corpo é fraco, que você não levou as coisas de uma forma como deveria, mas sim que você precisa de ajuda, como qualquer outro ser humano. Como eu disse, né, ninguém faz nada sozinho, então a todo momento a gente está precisando de ajuda. Então, por que não relacionado a isso também? Sim, se autocuidar, né? Sim. Eglantina, a gente chega no final do nosso programa e eu queria muito que a gente reforçasse, até porque a gente já pontuou isso, principalmente logo no começo, né? Porque é que é tão importante esse cuidado e essa percepção dentro do ambiente de trabalho. E você, dentro da sua experiência, né, dentro desse levantamento, é professora também, né, tem esse cuidado de, dentro das suas aulas, também falar por que desse cuidado com a vida, desse cuidado com o ambiente de trabalho, por que é tão importante essa autoavaliação. Pronto, vamos pontuar dessa maneira, né? E eu queria que isso você, já após reforçar, né, essa importância dentro do ambiente de trabalho, na sua experiência com suas palavras, falasse por que é tão importante e necessário a gente se cuidar. A vida, ela merece todo o cuidado. E passa muito rápido, né? E passa muito rápido. Então, uma coisa de 2 semanas atrás, se você não cuida, hoje ela já está muito maior. Se autoconhecer muitas vezes, né, estar ali frente a frente ao espelho, você com você mesmo, pode ser um pouco dolorido, porque a gente precisa reconstruir muitas coisas, mas chegar lá na frente, poder olhar lá para trás e ver que tudo que você construiu foi tudo seu, né? Poder olhar para a vida que você pode ter junto à sua família. Se autovalorizar. Né? Se autovalorizar. Junto às pessoas que estão no seu dia a dia de trabalho. Existe muito a viver. Né? Existe muito da vontade de poder estar ali a cada passo conquistando coisas novas. Né? A vida é muito preciosa. Então, por que não cuidar dela? Por que não ter essa qualidade? Por que não, em vez de só viver? Né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas está indo. Está sobrevivendo, né? As coisas não precisam só ir. A qualidade de vida, ela é necessária.
é necessário poder levantar todos os dias tendo um propósito. Nem que seja, hoje é pelo meu filho, amanhã é pela minha mãe, mas todos os dias é necessário ter um propósito. Então, a gente está aqui nessa vida para ajudar uns aos outros. Então, se hoje você não tem condição de levantar da sua cama, você não tem força para isso, peça ajuda. E se você perceber que alguém está desse jeito, ajude. Ajude. Né? E é algo tão simples, por isso que eu retratei logo no começo, que isso é um assunto que precisa ser pontuado entre rodas de conversa, amigos, ambientes de trabalho, que por mais que a palavra suicídio tenha um grande peso, né, principalmente porque a gente é o resultado daquela pessoa que não conseguiu, seja lá o que for, né? Dentro de um bate-papo como esse, a gente consegue levar informação, perceber alguma coisa e ajudar, né? Sim. É simples. Muito simples. E falar de suicídio pode ser leve. Sim. Basta a gente querer, né? Com certeza. Eglantine, obrigada, tá? Obrigada pelo esse bate-papo, por esse bate-papo leve, pelas informações, porque quando eu falo simples, não é desmerecendo, né, todo o contexto daquilo que as pessoas estão vivendo. É querendo dizer para você que pode ser leve, né? Está aqui na frente das câmeras, sorrindo, né? Ou através das telas, nas redes sociais, realmente não é aquilo que a gente pode estar enfrentando naquele dia, mas eu sim demonstrando o que eu preciso fazer. A vida de cada um é que sabe, né? Cada um é que leve. Então, peça socorro, converse, fale, perceba. Quando você perguntar para alguém, está tudo bem, como é Eglantine, que eu tenho que olhar e perceber? Está tudo bem? Está tudo bem mesmo, né? E é isso. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer conhecê-la. A gente espera que em outra oportunidade a gente possa conversar e trazer muito mais informação. Afinal de contas, falar da saúde no ambiente de trabalho vai ser importante sempre. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigada a você também que acompanhou o programa Direito de hoje. É isso. Não se cale, perceba, fale, desconfiou, pergunte, procure ajuda, indique, alerte a família. A gente, por muitas vezes, pode estar hoje com alguém que amanhã a gente não possa ter colaborado de alguma forma para que aquela pessoa continue e permaneça ao nosso lado. Atenção, campanha Setembro Amarelo, ela é importante, salvar vidas, não perca tempo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.